Deus. Prezados irmãos e irmãs, uma ótima noite na paz do Senhor, amém? Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, porque nós estamos aqui por intermédio de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero louvar a Deus porque os nossos pés estão mais uma vez aqui na presença de Deus, podendo agradecê-lo por tudo que Ele tem nos concedido, por tudo que Deus tem realizado em nossas vidas. Que nós possamos entregar a Deus um culto racional, meditar no que estamos louvando, meditar no que estamos falando na oração, meditarmos na Sua palavra, guardar esse tempo para entregar o melhor para esse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo pode. Então eu quero convidá-lo primeiro a você dar uma gloriosa salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé para realizarmos uma oração a Deus aqui nessa noite. Que você comigo possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e nós vamos falar com Deus nessa noite. Grande Deus e grande Pai, Pai de nossas vidas e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença para Te louvar, bendizer e glorificar o Teu santo e precioso nome, dizer ao Senhor que para nós é uma alegria, é um privilégio, o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença nessa noite, e nós queremos entregar a Ti uma palavra de gratidão e de louvor, Pai, por essa semana que se passou, por essa que já está iniciando. Queremos entrar na Tua presença aqui, reconhecendo as nossas fraquezas e dependências de Deus, reconhecendo que nós somos dignos de estar diante de um Deus tão extraordinário, tão santo como é o Senhor, mas por intermédio de Cristo Jesus e do Teu sangue, Ele nos reconciliou novamente contigo, Pai, e nós estamos aqui para dizer obrigado pela salvação, obrigado, Jesus, por ter tomado a nossa culpa sobre si, naquela cruz maldita, obrigado por pagar um preço impagável por nós. Muito obrigado, nosso Salvador, nosso Redentor. Obrigado, meu Deus, pelo Seu amor. Obrigado pelo Espírito Santo que testifica no nosso espírito que hoje nós somos filhos de Deus. Fala conosco e nos ensina a vontade do Pai. É Ele que nos traz esperança de que Jesus irá voltar, irá buscar o Seu povo, Pai, da qual nós somos esse povo eleito. Ó meu Deus, esteja conosco nesse culto, para que nós possamos Te louvar, para que nós possamos falar contigo e ouvir a Tua palavra. Esteja conosco para trazer os Teus conselhos, para reger as nossas vidas, meu Pai, porque o Senhor sabe o que é bom para nós. Ó meu Deus, fique conosco, sentindo o significado deste culto. Em nome de Jesus nós Te pedimos e nós Te agradecemos, aplaudindo mais uma vez ao Senhor, dando a Ele glória e louvor. Aleluias. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Glorificado seja o Teu nome para sempre, ó Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Os irmãos podem estar sentando. Nós vamos louvar o 396 para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Algo mais que todo
Amados, eu quero convidá-los a se colocarem de pé mais uma vez nessa noite e tomando comigo as vossas Bíblias. Eu quero convidá-los a abrirem aos Romanos no capítulo de número 8 e o versículo de número 1. Romanos, uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 1. É um versículo muito especial. Ele abre o capítulo de número 8 para nos trazer uma esperança viva através do Espírito Santo de Deus, através de uma nova vida transformada por intermédio da salvação de Cristo Jesus. Verso de número 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, Jesus? E é importante nós frisarmos aqui que já logo na abertura nós vamos perceber que a palavra está dizendo o seguinte, que a condenação ela é nula para os que não andam na carne, não se inclinam à vontade da carne, mas se inclinam à vontade do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o seu espírito tem comunhão com o Espírito de Deus, não vive mais pela carne, vive pelo Espírito. É sempre bom nós ressaltarmos o seguinte: a nossa carne ela é incomunicável com Deus. A palavra do Senhor nos ensina em João capítulo de número 4 que Deus é Espírito e importa em que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, de maneira em que Deus não dialoga com a nossa carne, Deus dialoga com o Espírito que é em nós, desde que nosso espírito esteja declinado ao Espírito de Deus, em comunhão com Deus. E esses que vivem dessa forma já não são mais vítimas de acusação, são justificados por Deus por Cristo Jesus. Amém? Por isso, vamos falar mais uma vez com o Senhor aqui nessa noite. Grande Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença nessa noite e diante dessa palavra que nós acabamos de ler, nós queremos dizer ao Senhor, Pai, que nos ajude, que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, continue conduzindo o nosso espírito para subjugar a nossa carne, para vivermos estreitamente a vontade de Deus, porque por intermédio de uma vida com Deus, esta carne que nós estamos vivenciando nela, carregando ela não terá direito de tocar no pecado, e por isso a acusação, Senhor, por isso as moléstias, os males, meu Deus, a influência dessa terra não terá domínio sobre nós, porque nossa vida não é regida, meu Pai, pelas ordens do nosso corpo e dessa terra, mas ela é regida pelo Espírito Santo de Deus, que conhece o coração de Deus. Nos ajude, meu Pai, a vivermos em estreita comunhão com o Senhor, que o Senhor use dessa noite para nos fazer Pai, em Ti, através do Espírito Santo. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E palmas se glorifiquem ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos clamar ao Senhor. Aleluias. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é a paz que excede todo entendimento. Oh Pai, a Ti eu vou clamar, Senhor, a Ti eu vou me render, oh Pai, toda adoração e todo louvor ao Deus, Pai, aleluia. A Ti eu vou clamar.
Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, eu vou passar alguns avisos da obra de Deus. Você pode tomar o seu assento. Na verdade não são muitos, tendo em vista que, deixa eu colocar meu óculos que daí eu enxergo melhor de longe. Tendo em vista, irmãos, que nós estamos com as atividades bem restritas, né? Não podemos ter ainda nenhum evento de massa, que tenha um público, né, maior do que, por exemplo, o que a gente está tendo aqui hoje. A gente já tem um limite. Então, os nossos avisos, eles estão mais relacionados ao próximo culto, que acontece quinta-feira, a partir das 7 horas da noite. Quero também lembrar os irmãos que nós vamos utilizar do culto de 1h30 quando ele for necessário. Como necessário, pastor? Às vezes uma ceia, um trabalho missionário, onde tem algumas informações que precisam ser passadas. A ceia, a administração da ceia lá requer um pouco mais de tempo. Então, e pontualmente, como a gente agora tem a liberdade de estar fazendo o culto de 1h30, se for necessário passar alguns minutos, nós vamos estar dentro do horário, mas a ideia é utilizar mesmo de 1h30 só quando for necessário, pelo menos nesse período que nós estamos vivenciando, que os irmãos sabem que as informações que nós estamos recebendo, elas são ainda de muito risco, né? Elas não têm nos trazido melhoras, pelo menos no momento não. No momento elas ainda requerem muito cuidado. Eu tenho comentado isso com os irmãos, que a gente deve estar atento a esse... tá ruim de pino. Nós devemos estar atento a essas informações que recebemos via governamental e da saúde, etc. Então, por isso que nós vamos manter os cultos de 1 hora, e quando necessário for, a gente passa de 1 hora para 1h30, 1h15. Amém, irmãos? Todos entenderam? Tá bom. O próximo culto, que é transmitido online, ou seja, você pode acompanhar ele pela internet, pelos canais de Facebook da igreja, vai acontecer na próxima quarta-feira. Ô meu filho, nossa, que bom, viu? Vai acontecer na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Você pode acompanhar pelo IBBC, o IBBC de Botucatu, ou o Febrac Geral de Botucatu. De vez em quando nós acabamos, eu estou sem máscara aqui com o microfone, o Ministério de Louvor, às vezes a gente faz esse contato, mas tem sempre um álcool em gel aqui para tentar higienizar, tá bom, o microfone e as demais coisas. Às vezes temos sim um descuido ali, outro aqui. A gente precisa evitar isso o máximo possível para que possamos seguir todas as regras que foram impostas e necessárias para as nossas vidas, tá bom, meus irmãos? Bom, vamos passar para um momento também muito especial, que é o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, é um tempo do culto em que nós adoramos a Deus, nós também bendizemos ao Senhor. Quando nós trazemos ao Senhor a fidelidade do nosso dízimo ou uma oferta de amor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero orar pela tua vida e orar pela obra de Deus no que se diz respeito à vida financeira. Então, quando eu falo de dízimo e oferta, irmãos, a palavra de Deus, ela é uma via de mão dupla. Então Deus, ele está sim preocupado em que a igreja seja abençoada, a igreja tenha os recursos necessários para que ela funcione, para que ela honre o seu nome como um órgão físico dentro da cidade ou aonde ela representa. Mas também o dízimo e oferta, o Senhor está preocupado com a sua vida, o Senhor está preocupado em cuidar de você. E por isso há administrações da importância do templo e há administrações de importâncias pessoais sua. Então eu quero orar por isso, porque isso é muito importante. A gente precisa pensar que Deus está pensando na obra dele, mas também está pensando em você. Então curve a sua cabeça, eu quero dirigir
uma oração a Deus em favor das nossas vidas. Pai, mais uma vez, nós entramos na Tua presença aqui nessa noite, e eu estou falando com o Senhor, estou pensando em Ti, e estou rogando a Tua misericórdia em favor, meu Deus, da vida dos dizimistas e dos ofertantes dessa casa, porque nós sabemos, meu Pai, que todo coração desprendido, Pai, desta área, e entendendo que todo esse favor financeiro vem de Deus, e através das atitudes, sendo fiéis no seu dízimo, na sua oferta, eles vão receber a Tua bênção, eles vão receber os Teus cuidados. Eu preciso, Pai, que o Senhor ministre no nosso coração, através do Teu Espírito Santo, converta-nos cada dia a sermos fiéis com a nossa finança, no que se diz respeito à Tua obra, ó Pai. No quanto à igreja, meu Deus, eu peço que o Senhor dê muita sabedoria em como esse dinheiro vai ser aplicado, para que a Tua igreja seja honrada, seja, Senhor, uma igreja fiel na sociedade, seja fiel com seus compromissos, ou seja, tudo que depende desta igreja para que ela funcione, e através desses recursos que aqui entram, possa ser usado, meu Deus, de uma forma que glorifique o Teu nome e alcance aquilo que lhe apraz. Por isso, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja e abençoe a vida dos Teus filhos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, e enquanto nós adoramos a Deus, você vai poder ofertar e dizimar na casa do Senhor. Glória seja dado a esse Deus maravilhoso. Particularmente eu aprecio muito esse louvor. Eu acho que ele exalta demais o nome do nosso Deus. Ele coloca o Senhor dentro da igreja no lugar em que Ele é devido. Ele é merecedor, Ele é Deus desse lugar. E eu fico muito feliz sempre quando eu posso louvar a Deus com Ele, porque eu entendi a verdadeira alegria para a minha vida quando eu tive discernimento do amor de Deus através de Cristo Jesus e do Espírito Santo realizando essa obra de me colocar na presença de Deus, de testificar no meu coração quem é Deus, testificar o amor de Cristo por me convencer o meu espírito a servir a Deus.
E hoje eu entendo que, irmãos, não existe nada nesse mundo que tome o lugar da verdadeira alegria, como diz um louvor, que só tem quem já conhece a Jesus. Só em Jesus há a verdadeira alegria, a alegria que não é momentânea, a alegria permanente, a alegria que não é por uma festa, por uma boa notícia, mas ela é o gozo dentro da nossa alma que só Deus pode trazer. Meus irmãos, eu quero convidá-los a tomarem as vossas Bíblias e abrir comigo no livro de Provérbios, no capítulo de número 25, aos que puderem se colocar de pé, por gentileza. Capítulo de número 25, eu vou ler o versículo de número 28, e nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Nós temos alguns instantes para nos debruçarmos diante de algumas coisas que o Senhor tem para nós aqui nessa noite, e o verso de número 28 diz assim, Provérbios capítulo 25, verso 28: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Amém? Pode tomar o teu assento e me permita falar mais uma vez com o Senhor, rogando a Deus, ó Pai, que possa ter o governo desse momento. Deve ser até uma angústia para o Senhor saber que aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo passa pela imperfeição humana, e é por isso que eu reconheço que eu não sou nada sem Ti. Eu reconheço que se o Senhor não nos ajudar aqui nessa noite, o teu povo comprado pelo teu sangue pode sair daqui ferido, magoado, por ouvir as minhas mágoas, as minhas tristezas, as ofensas, por ouvir a minha imperfeição. Por isso, tome a minha vida para que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor fale exatamente aquilo que nós necessitamos ouvir aqui nessa noite, e o teu nome seja glorificado através daqueles que vão viver e colocar em prática a tua palavra. Então use a minha vida para glorificar a do Senhor, a minha vida para falar da tua, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Antes de eu continuar ministrando, já começar a falar da palavra de Deus, eu gostaria de mandar um abraço muito especial. Eu sei que todos que fazem aniversário aqui nesta igreja, quanto na Vila Antártica, enfim, os irmãos que a gente vai conhecendo e conhecendo as datas de aniversário, são especiais. Mas hoje, por motivo de uma necessidade física, né, de saúde, onde vai passar por uma situação cirúrgica, né, na parte aqui dentária, o nosso irmão Brandão, ele faz aniversário hoje. Então fica aqui o meu registro desse simpático irmão, desse homem tão querido, e eu gostaria de fazer então aqui uma menção do nome dele. Amém, irmãos? Peço perdão para os irmãos, porque hoje, quando eu cheguei aqui, a irmã Evelyn e o irmão Gabriel quase cantou para mim: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Nós estivemos com algumas incumbências da nossa região, realizando algumas tarefas que foram necessárias, e todos esses dias que eu não estive aqui no culto, eu estive cultuando, mas realizando assuntos da nossa região. Então por isso que eu não estive presente, tá, irmãos? A não ser que não esteja bem de saúde, eu não fico em casa em dia de culto, tá? Sempre que tiver culto eu vou estar aqui, se o Senhor me der vida e me der saúde, para a glória do seu nome, tá bom, irmãos? Agora eu gostei daquela parte que diz assim: essa igreja ama você. Amém, irmão? Você me ama? Amém. Eu também amo a sua vida, viu? Também, depois de pedir para você falar, se sentiu quase que obrigados a isso. Meus irmãos, nos debrucemos agora a palavra de Deus, e a partir de agora eu saio para que o Senhor adentre e possa falar com cada um de nós aqui nessa noite.
E essa palavra que eu gostaria de trazer aos nossos corações, ela tem importância muito grande. Eu tenho falado muito sobre os dias de hoje, e quando na verdade essa palavra ela tem que perpetuar na nossa vida enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Ela vai precisar ser por nós observada, nós vamos ter que guardá-la. O que Deus vai nos entregar aqui nessa noite é um tesouro que a gente tem que esconder no nosso coração, esconder essa palavra para não pecar contra Deus, esconder essa palavra para que sempre que for necessário nós buscarmos desse tesouro, desse esconderijo, e colocarmos em prática e observarmos ela para que não venhamos, volto a dizer, a pecar contra Deus. Eu, olhando para esse texto, veja bem, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos de cunho pastoral. Quando eu falo de cunho pastoral, é porque isso é algo que aconteceu com a minha vida. Então eu preciso falar aqui para os irmãos para dar continuidade nessa mensagem. Eu fui vendo ao longo dos anos, eu participei eu já fui co-pastor durante muitos anos, e na maioria das igrejas por onde eu servi como membro. Nessas igrejas eu acompanhava muito de perto o ministério pastoral, e acompanhando muito de perto o ministério pastoral, a gente acaba com o tempo percebendo que a igreja, algumas vezes ela passa por fases, ela passa por alguns períodos, e agora entre a igreja passar por algumas fases e alguns períodos dentro da vontade de Deus é uma coisa. Agora, quando essa igreja ela passa por algumas fases ou por alguns períodos, porque esta igreja é levada pelas informações exteriores, ou seja, o que está acontecendo lá deve acontecer aqui, o estilo de trabalho que é realizado ali tem que ser o mesmo a ser implantado aqui. Por exemplo, algumas vezes eu vi, e talvez eu ainda conheça pessoas que declinam o seu ministério em algumas áreas, e ele diz: não, a nossa igreja é uma igreja missionária, e essa ideia de ser uma igreja missionária, muitas das vezes ela dura 5, 6, 7 anos, mas ela não consegue se firmar como uma eterna igreja missionária. Alguns dizem: não, a nossa igreja é uma igreja de milagres, mas esta igreja, ela passa por um período, o seu pastor, ele lê sobre milagres, a sua biblioteca contém obras de milagres, a sua pesquisa no Google fala sobre obras de milagres, as suas enciclopédias falam sobre obras de milagres, mas passado-se um tempo, aquela igreja deixa de ser uma igreja que trabalha sobre a obra de milagres, e ela começa a viver outras vertentes. Existem ministérios, por exemplo, que falam: não, esta igreja é uma igreja de libertação. O meu ministério é um ministério de libertação, é a visão que Deus está nos dando. E ele defende essa ideia, ele defende essa visão, ele trabalha incessantemente sobre essa visão, mas infelizmente ela não perpetua, ela não dura com o passar dos anos. E aí então nós vamos perceber que muitas das vezes a igreja acaba se adaptando com o que está, desculpa dizer isso, na moda, no meio gospel, ou seja, é o G12, é missões, é milagres, por exemplo, qualquer linha que faz com que aquela igreja, a mentalidade dela, as mensagens dela, a biblioteca do pastor, ela está sempre envolvida a uma linha de raciocínio. E quando isso acontece, normalmente, isso é temporâneo, isso não é permanente, isso não vai continuar, isso tem prazo, e aí então há uma certa decepção. Preste atenção, é como uma mulher que ela coloca na mente dela, colocando aqui uma mulher sem ser uma forma pejorativa, pode ser um homem,
E aí ele diz assim, ela diz, eu vou mexer com artesanato, a minha linha é artesanato. E ela compra vários panos de prato, e ela compra várias tintas, e ela aprende a bordar. E passa-se alguns meses, ela, mãe, a senhora não vai mexer com artesanato? Mexia, mas não, eu sei qual é a minha chamada é ser professora. Eu fui chamado para ser pedagoga. Eu tenho visto as minhas amigas falar sobre pedagogia. É um curso barato, eu vou fazer pedagogia. Ele faz pedagogia, estuda pedagogia, se forma em pedagogia, e quando vai dar aula diz, eu não nasci para pedagogia, eu acho que eu nasci para fazer técnico em enfermagem. Nossa, eu vejo aquelas mulheres de branco mexendo com pacientes, eu nasci para mexer com enfermagem. E aí você vai olhando que ao longo da vida, a pessoa está com 30, 40, 50, 60 anos, e ela não tem uma identidade do que ela nasceu para ser. Uma igreja, ela não pode viver dessa forma. E eu aprendi ao longo do tempo isso, Deus foi falando ao meu coração, e vocês vão notar que o pastoreio que por misericórdia de Deus eu vou exercer aqui, ele não tem uma linha fixa de trabalho. Eu aprendi isso com Jesus, porque durante um período eu sou adepto sim a fazer, por exemplo, encontro de casais. Eu acho muito importante fazer encontro de jovens, encontro de varões. Eu estava conversando com o diácono Éder, encontro de homens. São situações extremamente importantes tratar de um assunto, mas dizer que o ministério pastoral não pode ser um ministério que saiba ter, que não tem habilidade em falar sobre finanças. Não, o ministério pastoral não pode, não, eu não sou muito bom para falar sobre família. Não, eu não sou muito bom como pastor para falar com os jovens. Eu não sou muito bom para falar com homens. Eu percebo que o ministério pastoral, na sua plenitude, ele precisa conhecer de tudo um pouco. Ele precisa aconselhar alguém com problema financeiro. Ele não precisa ser o expert nisso. Ele precisa apenas ter comunhão com Deus e ter a luz da palavra no seu coração. E ele vai ministrar casais, ele vai ministrar jovens, ele vai ministrar alguma deficiência. E eu entendo que isso não pode ser uma exclusividade também só do pastor, porque um pastor que tem uma mentalidade em que a igreja precisa trabalhar como Cristo num todo. Jesus falava de finanças, Jesus falava de casamento, Jesus falava com jovens, Jesus falava com os senhores, Jesus falava com a viúva, Jesus falava com o pobre, Jesus falava com o rico. Ele era especialista em tudo. E a igreja que pensa como Cristo é uma igreja que precisa dominar todas as áreas da sua vida. Nós não podemos, a igreja não é um hospital onde algumas especialidades em cardiologia, em, pediatria. A igreja, ela é um corpo na sua totalidade. Existem departamentos? Existe, mas eu não posso me ausentar. Não é uma obrigação de alguns e menos de outros, porque senão eu vou focalizar. O meu assunto é ser obreiro. Então tudo que se diz respeito a ser obreiro é a minha obrigação na igreja. Eu sou assim porque eu sou obreiro. Não, nós somos cristãos, e o cristão tem a mente de Cristo. Cristo tem uma mente como um leque, ele vê tudo, todas as coisas, ele conhece de todas as coisas, em todas as áreas da minha vida e da sua vida, onde houver necessidade. Você pode não ser letrado, você pode ser analfabeto, desculpa a expressão da palavra. Se você dobrar os seus joelhos, se você buscar a Deus, Ele vai te dizer exatamente o que fazer. É esse o Deus que a gente serve. Com isso eu parei de ter desculpa no meu ministério. Com isso eu aprendi que eu posso ser exatamente aquilo que Deus me chamou para ser. E dizer que o assunto A, o assunto B, o assunto C não se refere a mim, porque tem pessoas específicas para trabalhar nessa área. Eu estou me ausentando de algumas culpas que certamente virá sobre a minha vida. Irmãos, escute o que eu vou te dizer aqui nessa noite. Pastor, como que eu faço para ser dirigido por Deus? Como que eu faço para ter uma mente como a mente de Cristo? Veja bem, irmãos, eu vou falar de algumas coisas aqui nessa noite, poucas, mas elas são fundamentais para a minha vida e para a sua vida amanhã, hoje, saindo daqui. Elas são muito importantes. No entanto, o assunto que eu estarei
tratando aqui, ele não é um assunto simples. Ele é um assunto que, por exemplo, se eu juntar aqui 4 pastores, pode ser que 4 pastores tenham uma mentalidade diferente no que se diz respeito ao que eu vou dizer aqui. Os irmãos sabem que nós somos uma pessoa trina de alma, corpo e espírito. E há várias linhas de pensamento e defesas dentro da luz da palavra do que é a alma, do que é o espírito e do que é o corpo. Há uma série de ideias que estão voltadas a isso. Há muitas linhas de pensamento, mas no mínimo 3 que são defendidas pelo grosso modo de estudiosos, pastores, enfim, que principalmente no que se diz respeito à alma e espírito e o coração, aonde esses 3, aonde eles caminham, quem são eles dentro dessa personalidade trina que eu tenho. No entanto, queridos, como esse assunto ele é complexo e ele vai requerer tempo, então cada assunto precisa ser tratado no seu tempo, e hoje talvez eu não tenha tempo de trabalhar nem sequer pessoalmente com um deles. Eu quero falar para os irmãos sobre a nossa vida, ou seja, no que se diz respeito ao espírito, a importância do nosso espírito, a importância e o que ele representa, porque ele é fundamental, especialmente falando nesses dias de hoje. Hoje o assunto que eu gostaria de trabalhar, por isso que eu escolhi esse texto, como uma cidade derribada. Olha só isso, como uma cidade destruída, que não tem muros. Assim é o homem que não pode conter, que não tem domínio sobre o seu espírito. Uma cidade com os muros derribados, ela representa uma cidade que pode ser atingida a qualquer momento, por qualquer lugar, em qualquer ocasião e a qualquer hora. Pense comigo, o que o texto está dizendo é o seguinte: o homem que não tem domínio, que não tem controle sobre o seu espírito, que não coloca ele em obediência, esse homem é como uma cidade de muros derribados. Ou seja, o inimigo pode entrar e ter acesso a essa vida sem com que ele saiba nem de onde ele foi atingido. Ora, se nós temos um inimigo, que pode adentrar no nosso espírito, e aqui esse espírito representa o homem, assim é o homem, a pessoa, nós, a nossa vida por completo. Assim é o homem que não pode conter, que não pode, volto a dizer, subjugar o espírito. Se nós temos um adversário para com o espírito, esse adversário é conhecido em Gálatas capítulo 5. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, você que pode, é claro. Em Gálatas capítulo de número 5, a Bíblia vai nos informar quem é o inimigo do meu espírito. E eu não sei se os irmãos já podem me responder. Só de abrir no verso de número 16, o título vai dizer: quem é o inimigo do teu espírito? É a nossa carne. Antes de você ler isso, deixa eu só fazer uma menção. Pode deixar aberto uma menção de Gênesis no capítulo de número 2, o versículo de número 7. Ele vai dar uma ideia da nossa carne, espírito e alma. Verso de número 7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Preste atenção, a nossa carne, evangelista Gustavo, ela está ligada às coisas dessa terra. E soprou em seus narizes o fôlego de vida. É interessante, preste atenção, que este fôlego de vida, que tem como a ideia do Eclesiastes capítulo de número 12, nós vamos perceber que Salomão vai dizer que quando
a nossa carne ela volta ao pó, à terra que o deu, o Espírito volta a Deus que o deu, de maneira então que o contato de Deus para com o homem não é pela carne, o contato de Deus para com o homem não é por intermédio da alma, é por intermédio do Espírito. E nós vamos ver que na sequência ele vai dizer: e o homem foi feito uma alma vivente, aonde há uma defesa de que a vida representa a alma. É por isso que nós vamos colocar a vida no céu ou a vida na eternidade sem Cristo, e essa representação está na nossa alma. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos é que nós temos um adversário perigoso. E olha o que diz a palavra de Deus no versículo de número 16: digo, porém, ainda em espírito, aliás, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Dentro de você existe uma guerra sendo travada dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós é um campo de batalha, aonde o espírito e a carne estão em extremo combate. E é interessante que a Bíblia vai dizer assim, porque a carne cobiça contra o espírito. Sabe o que é cobiçar? Cobiçar é desejar, ter domínio, adquirir aquilo. Significa que a carne segura o espírito e diz: você é meu, você vai me servir, eu preciso dominar você, porque eu dominando você, eu satisfaço a minha vontade. Já o espírito que cobiça contra a carne, não, eu preciso dominar você, porque se eu subjugar você, se eu ter você no meu controle, no meu domínio, você vai fazer a vontade de Deus, você vai fazer a vontade do Espírito. E então a Bíblia diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, e aí vai ter uma lista, preste atenção: impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Preste atenção. Como eu disse, se eu for tratar do assunto das obras da carne, e se eu for tratar sobre o assunto alma e carne, eu vou ter um tempo muito escasso para trabalhar aqui. Mas o que eu quero me referir é o seguinte: acerca das quais vos declaro, antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Escute bem o que eu vou te dizer aqui nessa noite. Se o seu espírito não for subjugado, se você não tiver controle sobre ele, para que ele atenda à vontade de Deus, o inimigo chamado carne vai perfurar a tua vida. E sabe qual é o problema disso? Você vai perder a vida eterna. O grande problema de Jesus, ele entra no Getsêmani, conversa com os seus discípulos e depois ele faz uma observação muito importante: vigiai. Ele está falando o seguinte: Jesus sabia o momento exato em que Judas estaria vindo para o trair. Ele chega a dizer: basta, é chegado a hora. Mas ele olha para os seus discípulos, os seus apóstolos, e diz o seguinte: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, subjugue ela, vigie ela, não permita que ela prevaleça. E Jesus está falando sobre ser surpreendido. Muita atenção, queridos, porque a carne que habita em nós, ela muitas das vezes vai querer fazer a sua própria vontade. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite: pastor, como que eu venço uma luta como essa? Como que eu posso, pastor, então
ser vitorioso diante disso? Primeiro, eu quero trazer aqui uma palavra específica que está em Romanos, no capítulo de número 8. Nós vamos perceber a partir do verso de número 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque vocês não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Presta atenção: Deus se comunica com você através do Espírito Santo, que testifica, que convence o teu espírito de que Jesus é o nosso Salvador, Deus é o nosso Pai, e começa a nos apresentar as suas promessas, e começa a nos ensinar uma vida justa diante de Deus. Olha, se você entender essa palavra, se você viver sobre ela, não é porque o pastor Wellington, de forma física, está falando com você, mas é porque o Espírito de Deus está convencendo o teu espírito de que Deus está falando com você aqui nessa noite. Isso é obra entre Deus, o Espírito Santo e o Espírito que há em nós. A nossa carne é incomunicável com Deus. Se você observar comigo, ainda no capítulo de número 8, versículo de número 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é muito perigoso. Todas as vezes que eu ando em obediência à vontade da minha carne, eu estou desagradando a Deus. E como está escrito em Gálatas, no capítulo 5, eu estou abrindo uma brecha para que as vontades da carne, que aí tem uma lista de falhas que ela comete, elas podem me tirar da vida eterna. Por isso a igreja precisa estar atenta. Mas pastor, o que fazer com essa vida minha que vivo na carne? Vivia na fé do Filho de Deus. Como é viver pela fé do Filho de Deus? Subjugando ela pelas vontades do Pai. Deixa eu falar de um versículo para você. No Romanos capítulo 6, preste atenção, verso de número 12. Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ora, pastor, então como que eu faço? Escute bem, a nossa carne, ela tem declínios, ela tem vontades. Claro que tem. Pastor, como que eu faço para ter uma vida íntima, um relacionamento íntimo? A minha carne tem desejos sexuais. Como que eu faço então para agradar a Deus? Simples. Deus vai nos ensinar através das Escrituras que tem como você satisfazer a carne e mesmo assim agradar a Deus. De que maneira, pastor? Casando. Pastor, quando que pastor, a minha carne tem fome, como que eu posso agradar a Deus se eu sinto fome? Simples. Eu acho lindo um provérbio que diz assim, coitada da terra, aonde os seus reis comem para se banquetear e festar. Bem-aventurado é o reino cujos reis comem para refazerem as suas forças. O que está querendo dizer com isso? A apreciação do alimento por necessidade. Existe uma série de coisas. Pastor, a minha carne, eu estava conversando com o meu filho Nicolas,
e com a minha esposa sobre a preguiça. A preguiça é algo perigosíssimo. Um pouco a dormir, Provérbios diz, um pouco a cochilar, um pouco a deitar, assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão. Aí ele fala, olha, o preguiçoso, ele diz, um leão está lá fora. Se você ver Provérbios, ele vai falar uma série de coisas sobre a preguiça. A preguiça é o descanso fora de hora. Sabe por quê? Porque tem como você descansar a tua carne e adorar a Deus através do teu descanso. Como? O próprio Deus nos ensinou. Ele nos deu uma direção quando ele fala do sétimo dia. Ele fala sobre o descanso. O que significa, pastor? Então eu vou ter que trabalhar 6 dias sem parar, eu nem vou dormir. Não, significa que ele nos dá hora e tempo para todas as coisas. Ou seja, tem hora que você vai dormir na hora certa. A minha esposa, ela conta um testemunho para as irmãs, quando ela ministra para irmãs. De vez em quando eu vi um dia ela falar sobre isso, irmã Eve. Ela disse assim, que eu chegava 2 horas da tarde, trabalhava das 6 às 2, e tinha muita louça na pia, e o Espírito Santo falou para ela, com o espírito dela, a carne não, o espírito não se comunica com a carne, o Espírito de Deus, ele se comunica com o meu e o teu espírito. O Espírito de Deus, ele não se comunica com a nossa carne. João capítulo 4, verso de número 24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, o sirva, façam isso em Espírito. Aí a minha esposa disse assim, que o Espírito Santo falou para ela assim, vai lavar essa louça, porque ele vai chegar e ele vai comentar da louça e isso vai dar confusão. A carne falava para ela, depois você lava, ele nem vai notar. A carne, a vontade física, a influência terrena, a força do inimigo. Diz que eu cheguei do serviço, eu nem me lembro desse dia, e quando eu olhei a louça, foi o estupim para a gente entrar em atrito. Nossa, 2 horas da tarde, eu já levantei de manhã. Ela disse que eu falava, eu estou acordado desde as 4:30 da manhã, para depois pegar o ônibus, fazer minha marmita, e você deixou essa louça ali e tal, e etc e tal. Preste atenção, ali esse testemunho nos dá uma demonstração seguinte, que quando nós cumprirmos as nossas tarefas, nós estamos glorificando a Deus na carne. Quando nós cumprirmos as nossas obrigações, nós estamos adorando a Deus na carne. A nossa carne é instrumento de louvor a Deus. Desde que, pastor? Desde que o meu espírito subjugue ela a fazer a vontade de Deus. Todas as vezes, olha que perigo, aquela discussão, pastor, poderia ter feito com que a salvação se perdesse? 1 milhão talvez de pessoas vão levantar e dizer para mim assim, não, pastor, isso não vai mexer com a salvação. Engraçado, por que Deus me manda vigiar em todos os instantes? Eu não sei o dia e eu não sei a hora. Será que no momento de bate-boca, no momento de porta fechada, no momento em de testa franzida, no momento em de rancor por causa daquela louça não lavada, e ela com rancor porque eu reclamei da louça, será que não é um momento em que Jesus pode vir e o meu espírito está sendo humilhado pela vontade da carne? Será que nessa hora eu não estou correndo o risco de perder a minha salvação? Pastor, é muito difícil viver assim, irmãos. A Bíblia me dá várias informações de que eu posso viver pelo Espírito. Há muitas pessoas hoje pagando preços altíssimos, vivendo vidas angustiadas, porque não tem dado domínio para o Espírito, para que ele ouça Deus e submeta à vontade de Deus, e aí sim, pega essa carne e submeta essa carne a glorificar a Deus. Você pode glorificar a tua carne. Quando você trabalha honestamente, você está glorificando a Deus nos seus membros físicos. Tudo que você faz, que a Bíblia te dá como direito legal, e ela vai te dar direito de dormir, direito de descansar, tem sono que é abençoado, na hora certa. Cuidado, o sono da preguiça faz a vontade da carne. Irmãos, se a gente aprender o que significa preguiça, a gente nem brinca mais com isso. Estou com uma preguiça hoje. Quantos de nós não usamos hábitos em que a nossa carne
fala mais das coisas dessa terra do que o nosso espírito fala das coisas de Deus. Quantos hábitos nós não estamos aderindo e eles são extremamente perigosos. Eu quero fechar essa mensagem. Eu gostaria de citar mais algumas coisas. Por exemplo, eu coloquei aqui Daniel no capítulo de número 6, versículo de número 3. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito de excelência. Que coisa linda, irmão Éder. Você já pensou Deus olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, o seu espírito é um guerreiro excelente, ele não perde batalha. Na luta entre a carne, você tinha os manchares do rei, mas você foi fiel. Olha, na luta entre as vontades do reino, em não adorar um outro Deus, em não se prostrar diante de um outro Deus que não seja o Deus eterno, mesmo que a terra lhe fornecesse ajuda, lhe fornecesse aplausos, você subjugou a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Você tem um espírito excelente. Muita atenção, queridos. E quem sabe nós não podemos usar desse momento da palavra para perguntar para Deus: Senhor, eu tenho um espírito excelente. A palavra excelente, ela é o espírito de qualidade. Excelente é qualidade, bom. Olha que coisa gloriosa. Qualidade, a gente observa e vê qualidade naquele espírito. Provérbios no capítulo de número 16, ouça-me com muita atenção, porque eu estou falando de vida eterna. E quando eu falo de vida eterna, irmãos, eu preciso ser justo com aquilo que Deus colocou no meu coração. Provérbios 16, verso de número 32. Eu acho tão lindo esse versículo. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que governa uma cidade. O Lucas, o meu filho mais velho, ele é sanguíneo, colérico. Você vai olhar para ele vai achar o menino, ele é muito educado, mas ele é estupim curto, ele é. Então eu chego para ele há uns 4 anos atrás, assim que ele tirou a carta de moto, e digo para ele: filho, tem um ditado que diz, eu falava para ele: mais vale um covarde vivo do que um valente morto. Então eu dizia para ele o seguinte: imagine você no trânsito, imagine você estando com a sua irmã, com a sua mãe, com a namorada, e alguém te fecha, e você, para mostrar força, mostrar que você não aceita ser desacatado, mostrar que a pessoa está errada, você enfrenta essa pessoa e diz para ela: como que você faz isso? E fique quieto, não grita comigo na frente da minha namorada, na frente da minha mãe, na frente da minha irmã. E aquele homem pega uma arma e... qual a história desse valente vai ser contada? Eu prefiro você um covarde vivo, eu dizia para ele. Mas depois, me aprofundando nas escrituras, eu observei que a palavra covarde, ela é extremamente errada. A covardia, como a timidez da Bíblia, ela não é pautada como algo louvável. O que é pautado como algo louvável está nos frutos do Espírito de Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, quando fala: melhor é o longânimo, não o covarde. O longânimo, fruto do Espírito. Vamos com calma, gente. Não vamos ter calma, não vamos discutir sobre isso. Vamos devagar. Então, o Senhor que fechou eu. Isso não é ser covarde. Isso é ser pacificador. Longânimo. Calma. Não, fica tranquilo, a gente vai conversar. Vamos sentar, vamos tirar o carro daqui. Ele está te desacatando. Senhor, calma, o senhor está muito alterado. Senhora, a senhora está muito alterada. Calma. Vamos conversar com calma. Tira de cena. O longânimo é melhor do que o valente.
E aí o que diz a palavra? Que o que governa o seu espírito é melhor do que o homem que toma uma cidade. Você sabe qual é a genuína explicação, ou a mais próxima que tem desse texto? O homem que toma uma cidade, ele é louvável, ele é aplaudido, ele é reconhecido. Por quê? Porque ele favoreceu o espectador, ele favoreceu a vontade física, ele é louvado pelas pessoas, ele é aplaudido por elas, ele recebe, eu já vi, não sei se os irmãos já viu, a maioria dos homens que vencem guerras, eles são condecorados. Quando uma pessoa recebe uma medalha olímpica, ele recebe uma medalha de ouro, prata ou bronze. Nós vamos perceber que, eu não sei se vocês já viram isso, algumas dessas pessoas, após o tempo ter passado, por decretar falência, às vezes venderam medalhas da sua condecoração, ou venderam medalhas olímpicas. Elas não têm sentido, a carne, ela perece nesse tempo. Agora, Deus está olhando para nós dizendo assim, agora aquele que governa o seu espírito, aquele que faz o seu espírito ter comunhão com Deus, esse é muito mais louvável do que o homem que conquista uma cidade. Sabe por quê? Porque o homem que governa o seu espírito na vontade de Deus, ele é guiado por Deus, e isso lhe traz benefícios. Ouça-me com atenção. Eu quero encerrar essa palavra deixando para nós aqui nessa noite uma meditação. O seu espírito, ele almeja por leitura da palavra. O seu espírito, ele almeja por culto. Ele almeja por leitura da palavra porque ele entende que a Bíblia fechada é uma mini biblioteca de 66 livros, mas ela aberta é a boca de Deus falando comigo. O teu espírito, ele almeja a Bíblia mais do que a sua carne almeja o Facebook. Seu espírito almeja a Bíblia mais do que a sua carne almeja o WhatsApp. O seu espírito almeja a Bíblia mais do que a sua carne almeja os filmes. Almeja o Netflix, almeja qualquer coisa nesse sentido, as TV pagas. A sua carne almeja, o seu espírito, ele almeja a Bíblia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te conduz dizendo o seguinte: leia, e eu vou te mostrar o que Deus está pensando de você. O seu espírito, ele almeja a oração. O seu espírito almeja a oração. É domingo, são 20 horas e 12 minutos. Hoje o nosso culto vai demorar 1 hora e 15 minutos. E se eu te perguntar nessa noite, quanto tempo do seu dia a sua carne, naquela luta, olha, eu quero olhar para isso, não vai olhar. Eu quero tocar nisso, não vai tocar. Eu quero acessar isso, não vai acessar. Eu quero só dormir, não vai dormir. Por contrapartida, eu quero orar, não vai orar. Estou cansado. Eu quero ler, vamos assistir. Eu quero jejuar. Eu quero deixar de fazer a tua vontade, eu quero abrir um jejum. Não vai abrir. Eu já mandei descongelar o bife, eu já mandei descongelar isso, amanhã aquilo, e eu quero, e o nosso espírito fica subjugado, e ela fica montada em cima do espírito, e Jesus vem arrebatar a igreja, e ele encontra um espírito fracassado, um espírito subjugado, um espírito que não consegue fazer a vontade de Deus. Aonde vai parar a nossa alma? Se o espírito sempre está na lona, ele sempre toma um jab, ele sempre toma um cruzado, ele não tem reação, porque essa reação depende de mim, de você. Essa reação não depende de Deus. Essa luta só pode ter um vencedor se você dar o decreto, o veredito, se você ajudar. Está nas nossas responsabilidades fazer o seguinte: hoje não, você vai comer
para se sustentar. Você vai descansar na hora certa. Você quer se relacionar intimamente? Então espera casar. Você quer? Vai ser na vontade de Deus. Vai ser como Deus quer. Como Deus quer. A hora que Jesus vem, Ele pega a carne humilhada, o Espírito sobre ela, dizendo o seguinte: aqui é lugar. Esse lugar faz a vontade de Deus e não a vontade da carne. Se você entendeu isso, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno nessa noite. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Tem uma oração aqui para Douglas Marques e Silmara Silva. Está na hora de eu decidir quem vai vencer essa batalha na minha vida: a minha carne ou o Espírito? É melhor decidir hoje, porque se Jesus vem, a gente vai se lamentar muito por não ter dado força por aquilo que tem contato com Deus. Deus vai te fazer viver coisas que você vai experimentar alegria fisicamente, mas existem regras e normas que precisam ser respeitadas, e Deus te dará direção em nome de Jesus. Pai, esteja conosco. Nós estamos iniciando mais uma semana em que a carne vai querer ditar o que quer, e o Espírito vai dizer: eu quero ler, eu quero orar, eu quero culto, eu quero jejuar, eu quero fazer a vontade de Deus, eu não quero fazer isso. Senhor, nos ajude, meu Deus, a vivermos a Tua vontade. O Senhor hoje falou conosco. Espírito Santo, impulsione as nossas vidas para sermos regidos pelo céu. É o que nós estamos te pedindo, ó Deus. É urgente, é rápido, não há mais tempo para brincar. Nós não sabemos a hora que isso vai acontecer, ó Deus. Hoje nós queremos decretar a vitória do Espírito sobre a carne em nome de Jesus, por uma vida de disciplina na presença de Deus. Ajude-nos, nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, Douglas Marques e Juliana Silva, não falo o que é, mas o Senhor conhece. O Senhor toca, Pai, de uma maneira em que essas vidas te reconheçam. Toca de uma maneira em que eles falem: isso foi Deus. Não faça só um milagre, faça um milagre que levem essas pessoas a Ti, para que recebendo algo, meu Deus, elas não venham sem saber, sem sequer imaginar de onde veio isso, mas que o Senhor arrume um jeito para glorificar o Teu nome sobre essas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos decretar a bênção, vamos receber a bênção apostólica e depois decretar uma semana de bênção. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. E essa semana, igreja, como vai ser essa semana? A minha vai ser de muita bênção. Palmas para Jesus. Deus nos abençoe. Com respeito, distanciamento, cumprimente uns aos outros na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.